Olá a todos, meu nome é Ricardo e hoje a gente vai continuar aqui com o nosso curso de cálculo 3 do período remoto. E hoje eu quero falar rapidinho da equação de Euler, tá? Mas antes disso eu tenho que falar alguns pré-requisitos. A gente vai classificar alguns tipos de pontos especiais em EDOs, tá? Então imagina que você tem uma EDO nesse formato, tá? Uma função p vezes o y em duas linhas, a função incógnita é y, né? Mais uma função q vezes y', mais uma função r vezes y igual a zero. Tá? Digamos que seja uma equação homogênea. Aqui não tem tanta importância assim, em ser homogêneo ou não. Tá? Então, imagina que você tem um ponto x0, onde esse coeficiente líder aqui, o coeficiente que acompanha o y em duas linhas, não se anula. Tá? Então, você pode dividir essa equação. Imagine que essas funções coeficientes são todas contínuas, tá? Não são funções tão ruins assim. Então, se no x0 essa função líder aqui não se anula, por continuidade ela não se anula ali pertinho do x0. Então, faz sentido você dividir dos dois lados nessa equação aqui pelo p de x, para x perto de x0, e aí você forma essas duas funções novas que eu estou chamando de pzinho e de qzinho, tá? Que é o que você obtém, né, quando você divide a equação dos dois lados por p maiúsculo. Tá? Então, o coeficiente do y' vira esse pzinho, o coeficiente do y vira esse qzinho. Tá? Então, a gente diz que esse x0 é o que a gente chama de um ponto ordinário para essa equação, se essas duas funções p e q são analíticas no ponto x0. O que significa serem analíticas no ponto x0? Significa que eu posso escrever essas duas funções como uma série de potências em torno do ponto x0 para algum raio de convergência positivo, tá? Caso contrário, se ela não for um ponto ordinário, a gente diz que o ponto x0 é um ponto singular, tá? Então, no caso de pontos ordinários, você pode simplificar a equação dividindo pelo p dos dois lados, e como o pzinho e qzinho podem ser escritos como séries de potência, né, são funções analíticas, você pode buscar soluções dessa EDO usando séries de potência em torno do ponto x0, e vai ter um raio de convergência positivo. Tá? Então, pontos ordinários são os pontos onde, com certeza, eu consigo resolver a EDO usando séries de potências, né, centrado naquele ponto. No caso particular, onde essas funções p, q e r, na verdade, são polinômios, e polinômios, imagina que você já fatorou esses três polinômios, simplificou todos os fatores que, eventualmente, eles pudessem ter em comum. Então, isso que eu quero dizer aqui com MDC dos três ser igual a 1. Então, depois de simplificado, se você pega pontos onde o coeficiente líder não se anula, então esses pontos são automaticamente ordinários, tá? Isso é um teorema de variáveis complexas que a gente vai poder usar aqui sem problema. Tá? Então, basta o polinômio líder não se anular no ponto que ele já é ordinário, você já pode procurar soluções dessa EDO usando séries de potências centradas em x0. Além disso, né, dá para você dizer exatamente quem é o raio de convergência dessas funções pzinho e qzinho no caso de polinômios. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, o pzinho, se você quer escrever em séries de potências em torno do x0, qual é o raio de convergência? O teorema diz que o raio de convergência da série correspondente é a distância do x0 até a raiz mais próxima do p de x. Tá? Então, você olha o conjunto das raízes do polinômio p de x, é um número finito, calcula as distâncias dessas raízes até o x0 e vê qual que tem a menor distância. Esse vai ser o raio de convergência do pzinho, da série do pzinho. E análogo para o q, tá? Então, também é uma divisão de dois polinômios e o denominador não se anula no ponto x0. Então, isso é um resumão sobre pontos ordinários. Então, pontos ordinários são os pontos bons, né, para você procurar soluções em séries de potência. Mas e se não for ordinário, né? Se o ponto for singular, ou seja, o ponto x0 é uma raiz desse coeficiente líder, a pergunta é, será que eu consigo encontrar séries de potências, soluções dessa equação que sejam séries de potências em torno de um ponto singular? E aí a resposta em geral é não, tá? Depende do ponto singular. Ele não pode ser um ponto singular muito avacalhado.
tá? Então, tem um ponto de singular um pouquinho mais comportado, que é o que a gente chama de regular. Ele é regular se x menos x0 vezes p e x menos x0 ao quadrado vezes q, né, o pzinho e qzinho, são analíticas em x0, tá? Então, você permite uma singularidade, mas não quer que ela seja muito ruim, tá? Uma outra maneira de dizer isso é que, usando termos de variáveis complexas, é dizer que o x0 ele é um polo de ordem 1 da função p, e o x0 é um polo de ordem 2 da função q. Tá? É uma outra maneira, se você conhece essa terminologia. Então, são pontos singulares, mas não são tão ruins. Tá? Nesse caso, então, de pontos singulares regulares, é um fato que você consegue buscar soluções como séries de potência em torno de x0. Tá? Mas antes de fazer isso, eu vou analisar alguns tipos de equações um pouco mais simples, que nem sequer precisam de séries de potência, mas que já têm pontos singulares e que são singulares regulares. Tá? Então, para preparar o terreno para fazer esse tipo de exemplo, no caso particular em que esses coeficientes são todos polinômios e primos entre si, né, sem fatores comuns, essa condição do ponto singular ser regular, né, um ponto que é zero do coeficiente líder ser regular, ela se traduz em uma conta mesmo que você pode fazer aqui, testar se dois limites existem, tá? Então, no primeiro aqui, você testa se o limite com x tendendo a x0 desse produto aqui dá um número real, ou não, né, os dois, né, esse e o de baixo, x menos x0 ao quadrado, vezes esse quociente de polinômios, ver se esse limite dá um número real. Tá? Então, se for um ponto singular regular, tem que acontecer essas duas condições aqui e vice-versa. Tá? Então, um primeiro caso onde isso ocorre é a chamada equação de Euler. Tá? Então, uma equação de Euler é uma EDO nesse formato. Tá? Então, aqui a função p, né, o coeficiente líder, ele é x². O coeficiente que acompanha y' também é um polinômio, é o polinômio alfa vezes x, é o polinômio q de x. E o coeficiente da função y é um polinômio também, é o polinômio constante igual a beta. Tá? Então, alfa e beta aqui são constantes, e isso aqui é o que a gente chama de uma EDO de Euler. Então, repare que como o coeficiente líder é x², a única raiz desse polinômio é x igual a zero. Né? Então, x igual a zero é o único ponto singular dessa equação aqui, e não só é singular, como ele é regular também. Então, o critério que eu falei acima, no caso de polinômios, é você testar se esses dois limites aqui são números reais. E, de fato, são, porque o ponto x0 é o zero, né? Então, aqui é só x, aí o polinômio Q é αx e o polinômio P é x². Então, simplifica x² com x², sobra só o alfa, né? E no de baixo vai sobrar só o beta. Tá? Então, esses dois limites existem. Então, x igual a zero é singular, mas é regular. Tá? E aí, no caso da equação de Euler, o que tem de especial aqui é que ela tem uma propriedade de ser homogênea. Tá? Então, o que significa ser homogêneo? Imagina que você tem uma solução, você dá um chute de uma solução que fosse, por exemplo, um polinômio de grau n, digamos assim. Não vai ser, tá? Não necessariamente a solução dessa equação vai ser um polinômio. Mas imagina que fosse por um momento. Se fosse um polinômio de grau n, esse termo aqui com y de x seria um polinômio de grau n. Esse termo aqui envolve a derivada do polinômio, ou seja, derivada de um polinômio de grau n é um polinômio de grau n menos 1. Só que quando você multiplica por x, ele volta a ser de grau n. E aqui você deriva duas vezes no coeficiente líder. Então, ele teria grau n menos 2, mas você multiplica por x², ele ganha 2 de novo. Então, ele volta a ser x elevado a n. Então, esses três termos vão ser um polinômio de grau n igual a zero, e um polinômio igual a zero só ocorre quando os coeficientes são iguais a zero. Tá? Então, isso nos permite tentar fazer um chute mesmo. Você chutar que a solução dessa equação é x elevado a alguém, que não necessariamente precisa ser um número natural, tá? Não precisa ser um polinômio, mas é uma constante que a gente pode tentar determinar. Tá? Então,
a gente vai fazer isso e vai ver o que acontece, né? Então, vamos ver se um cara desse pode ser solução dessa EDO. Então, primeiro, quem que é a derivada primeira dessa função? Então, independente do R ser natural ou não, a regra para a derivação é a mesma. O y' é esse cara, e o y duas linhas é esse cara aqui. Então, quando você substituir na equação, para ver se esse cara pode ser solução ou não, o que vai acontecer, né? Então, é x² vezes y duas linhas, né? Que é r vezes r menos 1 vezes x elevado a r menos 2, mais alfa vezes x vezes o y', que é r vezes x elevado a r menos 1, e mais o beta vezes o próprio y, que é x elevado a r, e eu quero que isso seja igual a zero. De novo, né, uma igualdade de funções. Isso aqui eu quero que seja igual a zero para todo x. Né? Dando uma arrumada nessa expressão aqui, você percebe que você vai ter, como eu já tinha falado antes, né, x elevado a r, x elevado a r e x elevado a r. Então, posso colocar o x elevado a r em evidência, e o que ele vai multiplicar vai ser r vezes r menos 1 mais alfa r mais beta igual a zero para todo x. Então, de novo, né? X elevado a r é igual a zero, vezes isso, né? Vezes essa constante é igual a zero para todo x. Então, isso necessariamente implica que r ao quadrado, né? Vamos já fazer o produto aqui, r quadrado menos r, né? Então, é r ao quadrado, vai ter um menos r aqui, mais alfa r, se eu colocar o r em evidência, vai aparecer alfa menos 1, mais beta, igual a zero. Tá? Então, se x elevado a r é uma solução da EDO de Euler, então o r não pode ser qualquer coisa. Esse r tem que satisfazer uma certa equação, e essa equação você percebe que na variável r ela é uma equação do segundo grau. Né? Então, tem no máximo dois valores possíveis de r que fazem com que x elevado a r seja uma solução dessa equação. Tá? Então, aqui fica muito parecido com o que a gente fez em EDOs com coeficientes constantes, lineares e homogêneos. Tá? A gente analisava aquela equação característica, via as raízes dela, também era uma equação de segundo grau, e dependendo da natureza dessas soluções, né, dessa equação característica, você tinha conjuntos fundamentais correspondentes para a EDO original. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, essa equação quadrática aqui pode ter no máximo duas soluções, e dependendo de quem são as soluções, você encontra o conjunto fundamental correspondente. Tá? Então, aqui eu só vou dizer quais são as soluções em cada caso. Você pode verificar isso na teoria mesmo, lá nas notas de aula em PDF, as continhas. E só para acrescentar uma coisa aqui, eu esqueci de acrescentar isso. Essa equaçãozinha de segundo grau aqui, ela geralmente tem um nome, tá? Ela tem uma notação, porque a gente vai usar isso mais tarde. A gente chama essa expressão toda aqui, essa coisa toda aqui, ela é chamada de f de r, tá? Porque é conveniente pensar isso aqui como uma função de r depois, tá? Então, f de r é o nome dessa expressão do lado esquerdo, tá? Então, a gente está estudando as soluções da equação f de r igual a zero. Então, como eu falei, se essa equação f de r tiver duas raízes reais e distintas, é igualzinho ao caso da equação característica. Você tem diretamente duas soluções, que são reais, né? X elevado a R1, x elevado a R2, e você verifica que, nesse caso, essas duas são linearmente independentes, portanto, formam um conjunto fundamental de soluções da EDO de Euler, tá? Porque ela é linear e homogênea, então essas duas aqui, sendo LIs, elas formam uma base para o espaço das soluções. Caso a equação f de r tenha só uma solução, né, só uma raiz, chamando de rzinho, acontece uma coisa parecida com a equação de Euler com coeficientes, com equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Uma das soluções que você tem é x elevado a r,
E aí, para buscar uma segunda solução que seja linearmente independente com a primeira, você precisa fazer um truquezinho esperto. Eu só vou dizer o que, que dá no fim das contas. A segunda solução que você encontra é multiplicar o x elevado a r, né? Ou seja, multiplicar a primeira solução que você obteve por uma função que não é constante, né? Porque senão daria LD, mas a função que você multiplica é o ln. Tá? Uma maneira de fazer isso é usar aquele método de variação de parâmetros. Tá? Você pega essa primeira solução que você encontrou, e em vez de multiplicar por uma constante, você multiplica por uma função, força esse cara a ser uma solução DDO e encontra que essa função coeficiente tem que ser o ln. Tá? Então, isso é uma maneira de fazer isso. E, finalmente, se você tiver uma raiz complexa, né, com parte real lambda e parte imaginária mi, né, com mi diferente de zero, senão não é raiz complexa, é igualzinho à equação do segunda ordem com coeficientes constantes. Você tem uma solução a princípio, né, que é x elevado a r, só que r é complexo, então você tem uma solução com valores complexos, e como a equação é linear e homogênea, você pega a parte real e a parte imaginária do x elevado a r, e esses caras vão ser soluções reais da sua EDO original. Aí, no caso, a parte real e a parte imaginária do x elevado a r, você usa a relação de Euler de novo, e você obtém esses dois caras aqui dessa vez. Tá? Então, x elevado a lambda, onde lambda é a parte real, então é um número real, x elevado a lambda cosseno de mi vezes ln e x elevado a lambda seno de mi vezes ln. Faz uma continha com o Wronskiano no ponto x igual a zero, vê que isso aqui é diferente de zero, e, portanto, isso aqui dá um conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, é um resumão mesmo da teoria relacionada à equação de Euler, e na próxima a gente volta com mais EDOs procurando soluções de EDOs por série de potência, e aí a equação de Euler vai nos auxiliar na parte do método em si. Tá? Então, é isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê na próxima e até.